Sabemos que existem vários tipos de fermento por aí, né? E você nunca sabe qual que é o certo a se usar e até ficar com medo de usar errado. Então nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o fermento químico, biológico, fresco e fermento natural. E para que serve e como usar cada um deles corretamente. Então fica comigo até o final. Bora! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Leonardo Cirilo, sou formado em gastronomia e viciado em pães. No vídeo de hoje nós vamos discutir sobre os tipos de fermento, como usar e os benefícios de cada um. Então, fermenta o botão do like aí, se inscreve no canal para se tornar um padeirinho e uma padeirinha e bora lá. Bom, primeiro de tudo, vamos entender como que o fermento funciona, tá? Geralmente o fermento é uma levedura, um micro-organismo vivo unicelular que ao entrar em contato com água e farinha, ele reage se alimentando da glicose presente nessa farinha, causando várias reações. Essa reação libera várias substâncias, mas entre elas a que interessa pra gente é o dióxido de carbono, ou conhecido como gás carbônico. Esse gás que é responsável pela expansão e crescimento da massa, certinho até aqui? Então, começando a nossa lista, nós temos o fermento químico, que não é feito de leveduras, e sim de uma mistura de bicarbonato de sódio com algum ácido fraco, e essa mistura, quando entra em contato com algum líquido, ela reage, formando também o dióxido de carbono. Sim, o ser humaninho conseguiu reproduzir um processo natural com reagentes químicos, e é por isso que o fermento leva esse nome. E como ele é um processo químico, ele acontece muito rápido, então ele é mais indicado para fazer bolos ou alguns pães rápidos, mas eu já fiz uns pães com fermento químico e eles ficam com um gosto de biscoito. Posso ter feito errado, mas geralmente nos pães caseiros a gente quer que eles fermentem por um longo tempo, porque quanto mais fermenta, mais sabor é desenvolvido nesse pão. Então, o modo certo de usar esse fermento, principalmente em bolos ou pães rápidos, e você sempre coloca o fermento no final, porque quando você já coloca ele com o líquido da receita, seja água, ovos, o que for, ele vai começar a reagir e ele precisa ir para o forno na hora. Então sempre coloca por último para bolos e pães rápidos. Como segundo na nossa lista, nós temos o fermento biológico fresco. É aquele fermento que vem em tabletinho, sabe? E precisa ficar na geladeira. Ele tem a validade de 7 a 15 dias no máximo, então isso é um contra dele, mas ele produz pães com um sabor mais acentuado, gostoso. O fermento fresco é feito basicamente de leveduras condensadas, essa aí que vai aparecer aqui na tela, eu nem me atrevo a pronunciar, tá? E para usar ele, você precisa usar 3% do fermento do total da farinha da receita. Por exemplo, se a sua receita tiver 1 kg de farinha, vão ser 30 gramas de fermento, beleza? E o próximo da lista é o fermento biológico seco. Ele é feito das mesmas leveduras, só que ele é obtido através da secagem dessa levedura. Como ele é seco, ele é muito mais concentrado e ele tem a validade muito maior, chegando a durar cerca de até 6 meses. Essas são as vantagens dele. Por ele ser mais concentrado, ele age mais rápido, você tem que usar uma quantidade menor do que o fermento fresco. No caso do fermento biológico seco, a gente usa 1% do total da farinha. Então, de novo, se a sua receita for de 1 kg de farinha, vai usar 10 gramas do fermento biológico seco. E ele tem duas variantes também, tem o fermento biológico seco e o fermento biológico seco instantâneo. A diferença é que o fermento biológico seco precisa ser ativado, precisa colocar ele igual ao fresco, colocar ele com um pouco de água primeiro e depois misturar na farinha. O fermento biológico instantâneo, você mistura direto na farinha e daí adiciona a água e o resto dos ingredientes da receita. Ele é muito mais prático e rápido. E por conta disso, ele é o fermento mais usado atualmente. Porque, né, ele tem maior validade, é mais barato, porque você acaba usando menos. E é muito mais fácil de você armazenar, ter ele no seu estoque. Um pacotinho assim dura semanas, meses, e ele pode ficar em qualquer canto do armário que não estraga. Então, por conta desses motivos, ele era o preferido até alguns anos atrás, quando voltou a moda do fermento natural. E esse é o próximo que eu vou falar. E para fechar com chave de ouro a nossa lista, nós temos o fermento natural, levain, soldorg, massa madre, todos esses nomes significam a mesma coisa, só são em outra língua, tá?
Levain é o fermento natural em francês, massa madre italiano e sourdoughing em inglês. Então se você ver qualquer um desses nomes significa a mesma coisa. O fermento natural ele é uma mistura de água e farinha apenas, e essa mistura é deixada fermentando por semanas, você vai alimentando ela com mais água e mais farinha, ela vai fermentando e no final do processo ele vira um fermento com essas mesmas leveduras dos outros, só que ele é feito naturalmente. E é assim que os pães eram feitos antigamente. Ele foi caindo em desuso porque o ser humaninho inventou o fermento químico, conseguiu condensar as leveduras no fermento biológico e aí ficou muito mais rápido e fácil de fazer os pães. Por isso o fermento natural foi caindo em desuso. Só que esse mesmo ser humaninho, hoje em dia, está percebendo como a alimentação é importante, como consumir alimentos naturais é melhor para a nossa saúde, e então esse fermento voltou com tudo, juro, tá uma moda. E faz sentido essa moda, porque quais as vantagens do fermento natural? Os pães são muito mais saborosos, eles têm uma gama muito mais complexa de sabores, de acidez, tudo por causa da fermentação longa. A textura dele muda, enfim, fica um pão de qualidade muito maior. E o próprio nome, né, fermento natural, já é muito apelativo, na minha opinião, pelo menos. Você fala para o cliente, esse aqui é um pão de fermentação natural, a pessoa já, o olho brilha, ela começa a salivar, eu quero. É muito legal. Qual que é a desvantagem do fermento natural? A única desvantagem é que ele demora muito, por isso que ele caiu em desuso por um tempo também. O tempo para você fazer um pão de fermentação natural chega a ser 4 vezes ou mais do que o tempo de você fazer um pão normal, com fermento biológico instantâneo. Pode ser que demore 8 horas, ou na maioria dos casos, esses pães ficam fermentando por até 24 horas na geladeira, então você não tem muito trabalho, na real, você só precisa se programar e fazer a massa um dia antes, deixar ela na geladeira, ela vai lá fermentando bem lentamente, ganhando uma gama de sabores complexos, maravilhosos. Só que por conta dessa demora ele cai um pouco em desuso e tá voltando com tudo hoje em dia. Se você tem interesse em aprender a fazer o seu próprio fermento natural e fazer pães incríveis, já tem vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar no card no final do vídeo, só você clicar e assistir o vídeo, ele é rapidinho, você vai aprender a fazer o seu próprio fermento natural, vai começar a poder fazer pães. E eu só tenho mais uma coisa a falar pra vocês. Esse vídeo foi de puro conteúdo maciço, conteúdo pra valer sem parar. Eu me dediquei muito a esse vídeo, fiz um roteiro bonitinho, pesquisei. Então em troca disso eu peço pra você, por favor, se inscrever no meu canal. Isso vai me incentivar a produzir conteúdos cada vez melhores pra vocês. Então é um ganha-ganha. Você sai ganhando, aprende mais, eu aprendo mais, meu canal cresce, todo mundo sai ganhando. Faz o favor aí, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau!